Bom dia, Igreja Trini. Só reforçando a questão do almoço do batismo, tem uma palavra em japonês que a gente fala mochiori. Aí mochiori é assim, cada um traz um prato, a gente junta tudo e almoça todo mundo junto, entendeu? É isso, né? Então assim, o dia 9 de março, que é o dia do batismo, a gente vai almoçar todo mundo junto aqui na igreja. Então a gente vai ter o batismo no culto normal, começando 10h15, acabando, assim, espero que a gente consiga finalizar ele até meio-dia. São 20 pessoas que vão dar testemunho, que vão entrar na água, que vão receber uma oração de batismo. Então assim, 21 pessoas que vão ser batizados nesse domingo, tá? Então, só queria lembrar vocês, e é importante que você esteja aqui. Cadê o Dani? Pode desligar o retorno. Não é retorno? Beleza. Oi, teste. Beleza. Vai dar certo. Uma hora a gente aprende. Muito bom. E aí, assim, então, esse domingo vai ser um culto normal. A gente vai ser o culto de batismo. A pregação vai ser direcionada para o batismo. Os batizandos vão sentar aqui na frente. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para eles, né? Se eles não acertarem, não vão ser batizados, né? Então, assim, e eles têm algumas tarefinhas aí que eu falei para eles. E aí mas vai dar tudo certo, vai ser muito legal, tá bom? Esse mês não, eu acredito que a gente vai ficar uns 3 meses só falando da carta de Efésios, tá? Eu não sei se você vai enjoar, mas assim, a carta de Efésios é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja em formação, e era uma igreja que tinha pessoas de várias etnias diferentes, numa cidade muito grande, uma cidade que era referência de todas as cidades ao redor. E aí a gente tem aqui Paulo ajudando a construir a doutrina, a base fundamental de uma igreja. Então ele faz isso para a igreja de Éfeso, né? E quando eu penso na carta de Éfeso, e eu olho para a nossa igreja Trini, eu vejo que essa carta é uma carta para nós. É uma carta que nós precisamos aprender, estudar, se fortalecer através dessa carta. Por isso que eu chamei o tema dessa pregação de Carta aos Efésios, uma carta para nós. E para você que está chegando hoje na Trini e você nunca veio, eu queria só mostrar para vocês o que é a igreja Trini, né? Mateus não está funcionando, cara. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Foi abduzido. Não está passando. O USB está ligado? Então, para você que não conhece a Igreja Trini, vou mostrar para vocês a visão da Igreja Trini. O que nós na Igreja Trini, nós acreditamos e nós buscamos? Nós buscamos ser uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira, serviço a Deus e ao próximo. Então, a gente tem aqui 3 palavrinhas chaves, que é intimidade, adoração e serviço. Então, nossa igreja é uma igreja que busca uma intimidade entre as pessoas e uma intimidade com Deus, que adora a Deus, que apresenta uma adoração verdadeira a Deus e que serve a Deus e serve ao próximo. Então, a nossa igreja não é uma igreja para você ficar parado. Essa igreja aqui não é uma igreja que você vai ficar parado, que você vai ficar só assistindo. Não, todos nós vamos estar em serviço a Deus e ao próximo. Então essa é a ideia da Igreja Trini, tá? E a série que a gente está fazendo na pregação
ela vai trabalhar esses grandes temas: fundamentos da igreja, propósito da igreja, finalidade da igreja de Cristo, a unidade orgânica e o crescimento do corpo de Cristo, e preparando a igreja para a batalha. Esses são os grandes temas da carta de Efésios, que eu acredito que esses temas aqui são extremamente importantes para a construção da nossa igreja Trini. Aliás, falando em construção da nossa igreja Trini, a gente conseguiu essa semana a finalizar o CNPJ da igreja, então nós somos oficialmente uma igreja registrada com CNPJ. Vamos dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus! Né? E a gente agradece muito o Fernando, que suou muito aí para isso acontecer. Obrigado, Fernando, pelo esforço. E aí agora a gente já tem, estamos já fazendo a nossa conta bancária com o CNPJ, e agora a gente vai ter uma fluidez melhor aqui no desenvolvimento da igreja, tá bom? Beleza, hoje o tema é construindo a igreja. A gente vai ler Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. São 4 versículos só, e a gente eu quero falar sobre esses 4 versículos, e a gente vou situar vocês nesse texto, para que a gente possa entender o que Paulo quer dizer, o que nós precisamos entender sobre a construção, sobre construir a igreja de Cristo, tá? Então, abrindo aqui a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, 19 a 22, aqui está o texto. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto? É pouquinho, né? São 4 versículos. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Assim vocês são mais... desculpa, volta aqui, eu errei, desculpa. 1, 2, 3 e... Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Então, eu entendo que quando eu olho para esse texto e eu vejo a carta de Efésios, eu imagino Paulo construindo algo de uma forma teológica, doutrinária. Paulo está querendo ensinar essas pessoas que estão começando uma igreja os fundamentos, o propósito do porquê que essa igreja precisa ser levantada, né? E aqui a gente está num momento onde, nesses 4 versículos, Paulo repete 3 vezes uma mesma palavra, com o mesmo radical dessa palavra. E a palavra que ele usa aqui é edificados. Versículo 20, edificados sobre o fundamento. Versículo 21, nele todo edifício. E versículo 22, sendo edificados juntos com os outros. E essa palavra edificados, para mim, ela é muito importante. Porque edificar significa construir. Edificar, alguém já brincou de Lego? Já brincou de Lego? Brincar de Lego é um negócio muito legal. E você constrói algo, você levanta algo. Você pega pedacinhos isolados, e você vai juntando um pedacinho no outro, até você formar algo, construir algo. E esse construir algo é edificar. E aí, mas o que eu penso, na verdade, quando nós estamos falando de construção de uma igreja, eu acho muito importante, muitas vezes as pessoas, elas se preocupam daqui para cima. Elas se preocupam que cor que vai ser a parede, quantas salas vão ter, quantos andares vão ter. Mas para você pensar em quantos andares você vai ter, quanto que você vai crescer para cima, você precisa prestar atenção em como você vai crescer para baixo, os fundamentos da igreja. E eu vejo Paulo, assim, na carta de Efésios, se você perdeu as 3 últimas pregações, elas estão gravadas, tá? Se você não tem, me fala que eu mando para você o link, para você poder assistir elas. Mas nessas 3 pregações que nós fizemos, a gente falou primeiro, Efésios capítulo 1, sobre as bênçãos celestiais.
Paulo ele fala da bênção, da predestinação. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te ama. Deus deu a vida dele, enviou o filho dele para morrer na cruz por você. Você foi predestinado para estar aqui, para ser povo de Deus. E aí nesse mesmo capítulo 1, Paulo ele faz uma oração. E a oração dele é: Deus, dá o poder de revelação para as pessoas, para que as pessoas possam entender a revelação da palavra de Deus. Se você lê a Bíblia sem revelação, é só um livro cheio de palavras. Mas se você lê a Bíblia com revelação, a palavra de Deus fala com você. Deus fala com você através da palavra. Então, todos nós precisamos de uma revelação divina para que nós possamos entender a palavra. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, não entendi nada do que a palavra quis falar comigo. Eu li, não entendi nada, né? Mas a gente precisa estudar sim. Mas é muito importante que a gente tenha esse cuidado de falar para Deus: Deus, eu preciso da sua revelação. E depois, a gente falou sobre a graça. A gente falou sobre a graça de Deus. O que é a graça? É uma bondade que Deus nos dá sem a gente merecer. Bondade, essa graça é algo que você ganha do nada. Você não merecia, mas Ele vem e Ele te dá. Você é condenado à morte, mas Ele vem e te dá vida eterna. Esse Deus, Ele derrama graça sobre nós, né? Então Paulo, olha só, primeiro Paulo fala sobre as bênçãos celestiais, ele ora para que nós possamos ter revelação. Depois ele fala sobre a graça, como é importante a gente entender sobre a graça. E no domingo passado a gente viu, nos finais, nos capítulo 2 ainda, a gente falou sobre a reconciliação. A reconciliação agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Ou seja, a gente vê aqui que Paulo, ele está criando estacas para construir a igreja. A igreja não vai ser abalada, a igreja não vai ser abatida, a igreja não vai sucumbir às provações e às dificuldades, porque ela tem um firme fundamento da palavra de Deus, sustentado aonde? Nas bênçãos celestiais da predestinação, num pastor que ora por nós, para que nós tenhamos revelação, para que você entenda a graça de Deus, para que você entenda que você estava desconciliado, mas agora você está reconciliado com Deus. E agora nesse momento a gente vê Paulo trabalhando sobre a edificação. Você percebe? Todas as bases fundamentais embaixo da terra foram colocadas. Agora vamos começar a construir. Você já viu uma obra? A gente vai na obra, aí você fala assim: pô, já está 5 meses na obra, mas você vai lá no terreno, não tem nada. Você, como assim? 5 meses na obra, você não vê nada? Por quê? Estão construindo para baixo. Estão construindo para baixo. Se você quer construir para cima, primeiro você construir para baixo. Tem coisas que são construídas na nossa vida que a gente não vê. A gente não vê a coisa acontecendo. A gente não vê a gente mudando, as nossas atitudes não estão mudando. Mas pastor, eu venho na igreja já faz 5 meses e parece que eu não mudei muito. Claro, você está crescendo para baixo, você está formando fundamento, você está formando base, e a base a gente não vê, mas daqui a pouco você vai ver que a construção de Deus vai se transformar em algo bonito. Então, essa palavra que nós lemos em Efésios capítulo 2, 19 a 22, ele vai falar muito sobre uma palavra, e essa palavra é edificar. Edificar significa construir algo, edificar significa levantar, significa erguer, e Deus, Ele está edificando. Nós acabamos de cantar, a igreja, Jesus está edificando a igreja, está levantando a igreja. Graças a Deus aqui no K-Square a gente já começou por cima, né? A gente já começou no rooftop, né? A gente poderia ter começado no subsolo, mas não, a gente já começou no rooftop. Mas eu penso que para crescer você precisa ter estrutura embaixo. E Deus quer edificar essa igreja em nós. Quando que Jesus falou a primeira vez que Ele queria edificar uma igreja? Foi lá em Mateus capítulo 16.
Mateus capítulo 16, ali Jesus está conversando com os seus discípulos, e Jesus fala assim, o que estão falando de mim aí? Aí um falou assim, estão falando aí que você é um dos profetas. E você, o que estão falando? Estão falando aí que você é o Elias. Aí Jesus vira para Pedro e fala, e você, o que você acha? O que estão falando de mim? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ficou feliz. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não conquistarão, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora, eu quero que você entenda essa conversa de Jesus com Pedro, tá? Você precisa entender essa conversa, porque muita gente entendeu errado. Eu vejo que alguma pessoa deve ter entendido errado, porque o que eles fizeram? No lugar onde Pedro foi enterrado, a ossada, o Pedro foi enterrado, construíram uma igreja, porque, pelo que eu entendo, eu falei assim, sobre essa pedra, sobre o Pedro, eu vou construir a minha igreja. Mas será que era isso que Jesus queria falar? Que a igreja vai ser construída em cima de Pedro? Ainda bem que eu tenho um Pedro aqui, né? A gente pode construir igreja sobre o nosso Pedro aqui, que é um Pedro legal também, mas tem uns Pedro fera aqui. Não era isso. Presta atenção no que eu entendi teologicamente, para você entender comigo o que Jesus queria dizer. Vamos dizer que aqui está Pedro, tá? Jesus fala assim, muito bem Pedro, o que você falou está certo, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e você é uma pedrinha, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Deu para entender? Olha só, Pedro falou uma coisa perfeita, Jesus até fala assim, não foi nem você que falou, foi o Espírito Santo que se manifestou em você, e falou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, perfeito. Agora Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você é uma pedra viva, mas sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando que a pedra fundamental, a pedra angular é Ele, e baseado nele, sobre Ele, nós vamos edificar uma igreja, e é muito interessante, ele fala assim, eu edificarei a igreja de quem? A igreja do pastor Joel? Não. A igreja tem dono? Tem, quem é? Jesus. Olha só, Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja, a igreja não é nossa, nós somos aqui mordomos de Jesus, nós somos aqui pessoas que servem, que administram. Jesus deixou um negócio nas nossas mãos e falou assim, cuida, e você tem que fazer o melhor para isso multiplicar. Então, Jesus está falando assim, sobre essa pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Então nós precisamos entender que essa edificação é algo que constrói, algo que restaura, algo que vai levantar algo que vai ser inabalável. Deus quer levantar essa igreja através de nós. E nós somos pedras vivas. Calma que eu já vou chegar lá, tá? Nas pedras vivas, para você entender que nós somos pedras vivas. Mas só para explicar essa palavra edificar, né? Às vezes a gente pensa que edificar é só uma parte técnica de construir pôr tijolo em cima do tijolo. Mas eu gosto muito desse versículo aqui que fala sobre as mulheres. Provérbios capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Eu vejo aqui, a mulher não está construindo, ela não é pedreiro. Ela está construindo, ela está investindo na sua família. A mulher sábia investe na sua família. E eu oro, eu orei, eu estava preparando essa mensagem, e eu peguei esse versículo, eu orei por todas as mulheres dessa igreja, pedindo para que vocês sejam mulheres sábias, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres virtuosas de Provérbios 31,
que vocês edifiquem a sua casa, que vocês fortaleçam a sua casa, que vocês fortaleçam o marido, né? Que vocês sejam mulheres cheias do Espírito Santo, que manifesta a graça de Deus. Amém? Pessoal, voltando aqui para Efésios 2, 19 a 22. Tem uma pergunta que eu quero fazer, e eu quero trazer 3 respostas, e eu termino a minha pregação hoje, tá bom? A pergunta que eu faço quando eu olho para esse texto de Efésios 2, 19 a 22 é: o que Deus quer edificar em nós? O que Deus quer edificar em nós? Então, assim, tem 3 coisas que ele fala nesses 4 versículos que vão trazer para nós algo muito importante para nós como igreja Trini. E eu quero que a gente possa ver cada uma delas. Então, versículo 19 e versículo 20 vai falar que nós somos a família de Deus. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então a gente vai ver aqui que um dos projetos que Deus quer construir nessa igreja é o projeto da família de Deus. Eu sei que você tem uma família aí no seu sobrenome, né? E no seu sobrenome você junta um monte de gente, né? Um monte de gente mesmo, né? Eu sou da família Hayashi, né? E da família Ig. A família Hayashi, a gente faz um retiro da família Hayashi em maio. Geralmente em maio a gente vai para um lugar, a gente faz um retiro da família Hayashi. Aí agora tem 18 pastores, né? Tem mais pastor que gente na minha família, né? Então, assim, imagina a briga pelo microfone, né? Quando a gente junta, Não, brincadeira. A nossa família é muito... Eu acho que eles usam tanto o microfone na igreja, que quando a gente junta na família, ninguém quer pegar o microfone. Aí eu tenho que pegar, né? Mas, assim, é uma bênção, e você junta ali, é uma família. Mas sabe, pessoal, eu tenho uma outra família muito importante na minha vida, que é a família Trini. Vocês são a minha família. Eu amo vocês tanto quanto eu amo a família Hayashi, como eu amo a família Ig. Eu olho para vocês, vocês são minha família. Eu dou minha vida por vocês. Vocês são a minha família. Eu quero sempre fazer o melhor para vocês. Eu quero trazer o melhor para vocês. Eu quero que você venha aqui e você se sinta bem. Quando alguém da sua família vai na sua casa e você gosta dela, porque tem uns que você não gosta, mas quando você gosta dessa pessoa, você faz de tudo para ela se sentir à vontade, certo? Quando você vê uma pessoa da sua família que vem te visitar na sua casa, você dá um abraço fraquinho? Não. A gente dá o que eu chamo de abraço de urso. É um abraço que estrala os ossos, né? Tem uns meninos aqui que quando eu abraço assim, o osso faz assim. Mas eu gosto de dar um abraço porque eu amo tanto vocês. Vocês são a minha família. E quando eu venho aqui para a igreja, eu sinto a família. Eu já falei isso uma vez, mas eu acho que as pessoas que mais entenderam a família na nossa igreja são os adolescentes e as crianças. Os adolescentes e as crianças é um negócio extraordinário, cara. Os caras chegam aqui e eles se jogam, eles correm, um olha para o outro assim. Tem um menininho pequenininho que chega aqui, ó, ele olha para o menino grandão assim, ó. Aí o grandão já olha, vê que ele chegou e já faz que vai correr atrás dele. Aí o pequenininho já olha e já sai correndo, daí o outro larga tudo e sai correndo. Não é irmão, não é primo, não tem sobrenome igual. Mas é uma unidade, é uma amizade. Todo mundo sabe o nome de cada um. E eu acho isso, a gente está construindo uma família. E eu acho que isso é que Deus quer que a gente faça aqui. Os mais velhos aqui, os mais clássicos, são meus, eu trato eles como meus pais. Eu beijo na cabeça como se fossem meus pais. Eu abraço com carinho para não machucar, né? Porque abraço não vai levantar mais, né? Mas aí as pessoas da minha idade eu olho como se fossem meus irmãos. Os pequenininhos eu olho como se fossem meus filhos. E a gente está vivendo uma família, mas ainda a gente não chegou nesse ponto. Mas eu espero que a gente chegue, porque é isso que Deus quer de nós. Um dia,
Jesus estava, em todo lugar que Jesus ia, juntava um monte de gente, certo? Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria receber uma oração, todo mundo queria ser curado por Jesus. E aí um monte de gente estava em volta de Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu a mãe, a Dona Maria, apareceu a mãe e os irmãos de sangue, porque a Maria depois teve outros filhos, certo? E eles foram lá querer falar com Jesus. Sabe o que aconteceu? Olha só, em Mateus capítulo 12, diz assim: enquanto Jesus falava com a multidão, a sua mãe e os seus irmãos estavam no lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Olha que interessante, pessoal. Jesus ele falou assim: não, você está vendo esses aqui, ó? Esses aqui são meu pai, minha mãe e meu irmão. Ainda bem que meu pai está aí, né? No meio da igreja. Aí fica mais fácil. Eu já contei a história do meu pai, quando ele se tornou membro da minha igreja. Meu pai se tornou membro da minha igreja. Eu falei: pai, agora você tem que tomar cuidado, que agora eu sou seu pastor. Aí ele falou assim: a gente conversa lá em casa. Aí eu fiquei mansinha. Pessoal, como é bom ser família. E olha só o que Jesus fala: quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso que você encontra com pessoas de outras igrejas e você olha e parece que é da sua família. Vem uma galera de Pindamonhangaba, aí eles vêm aqui e parece que é minha família. É minha família. Você entende? Não é distante, é minha família, porque todo mundo que faz a vontade do Pai do céu é minha família. Então nós aqui da Igreja Trini, nós estamos construindo um novo conceito de família, a família Trini. A família Trini se reúne aos domingos, a gente almoça junto, a gente celebra junto, a gente celebra Natal junto, a gente faz um monte de coisa junto. A gente precisa prestigiar os nossos irmãos. A gente tem 21 irmãos que vão ser batizados nas águas. O batismo nas águas é algo tão importante. Você não pode faltar. Você precisa trazer os seus amigos. Você precisa vem ver esse batismo nas águas, que vai ser muito legal. Por quê? Porque eles estão entrando na família de Deus. E esse é um dos projetos que Deus quer edificar nessa igreja. Amém? Segunda coisa que Jesus quer edificar nessa igreja é o que ele coloca no versículo 21, o santuário dedicado ao Senhor. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E quando eu penso em santuário dedicado ao Senhor, eu entendo que santuário é um lugar santo, é um lugar de santidade, é um lugar de adoração. A palavra santo significa separado. Deus pegou esse grupo e ele separou e ele falou: esse grupo é meu. Esse grupo é exclusivo meu, é um jardim fechado, regado e cuidado por mim, é meu. Ninguém mexe no meu jardim, né? Quando a gente tem, eu não sei se você tem jardim em casa, mas assim, tem gente que tem um ciúmes muito grande pelo seu jardim. Não pode mexer nas plantas de quem tem jardim, né? Ficar mexendo aí dá problema, né? Como o meu está tudo espalhado, então não tem jeito. Ontem ia ter um encontro em casa, quando eu fui ver meu jardim, cadê? Jogaram tudo na outra varanda. Meu Deus, cadê minhas plantas? Né? Mas assim, Deus ele tem um xodó muito grande por nós. E esse santuário é um lugar de Deus. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus tem ciúme de você. Quando você resolve adorar uma outra coisa, Deus fica com ciúmes. Não, ele não pode adorar outra coisa, ele só pode me adorar, porque eu sou o Deus dele, ele é o meu povo e eu sou o Deus dele. Deus quer construir um santuário em nós, porque nós fomos feitos para ser um santuário de Deus, um lugar de adoração. Deus quer que nós sejamos um lugar de adoração.
Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, vai dizer assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Então esse corpo que nós temos, nós precisamos cuidar, porque é o santuário do Espírito. O Espírito Santo mora dentro de nós, Eu lembro de uma pregação que eu fiz para as crianças lá na igreja coreana, e eu falei para eles assim: olha, Deus nos fez como a morada dele, Deus quer morar dentro de nós, nós somos o templo do Espírito, né? E às vezes eu falei para o menininho assim, né? O menininho hoje tem 30 anos, falei para ele assim: olha esse menininho aqui, olha o Josué, coitado, Jesus está tudo apertadinho lá dentro, coitado, né? Ele é tão pequenininho, mas dentro de mim Jesus está à vontade, Jesus está aqui, né? De braços abertos, que tem bastante espaço. Aí o menino ficou com isso na cabeça, falou: poxa vida, eu preciso crescer para Jesus ficar mais à vontade dentro de mim. Mas Deus, é brincadeira pessoal, mas Deus, Ele escolheu a gente para habitar nas nossas vidas. É uma honra ser o santuário do Espírito, é uma honra ser o santuário dedicado ao Senhor, e nós precisamos entender isso, que o nosso corpo é um corpo emprestado, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando você pega algo emprestado, você não cuida, você toma o maior cuidado, né? Já pegou o carro emprestado, seu quebrou, alguém falou assim: ó, pode usar meu carro, aí você pega o carro, aí você toma o maior cuidado, aí você olha: ai meu Deus, né? Não posso encostar em nada. Verdade. Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí, eu queria que você entendesse que nós precisamos cuidar do templo de Deus, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa pureza moral, cuidando de ser obedientes a Deus e cuidando em glorificar a Deus em tudo que nós somos, em tudo que nós temos. Amém? Última coisa que Deus quer edificar em nós: Deus quer edificar uma família, Deus quer edificar um santuário e Deus quer edificar uma morada. Deus quer edificar uma morada dele. No versículo 22, ele diz assim: nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem a morada de Deus. E aqui uma característica desse versículo é que ele está não no singular, mas ele está na primeira pessoa do plural. Não está falando eu sou o templo, eu sou o santuário, não. Esse versículo está falando nós somos a morada de Deus. E não sei se você sabe, mas o nosso Deus, Ele não é um Deus que faz aliança com um indivíduo. Nosso Deus é um Deus que faz uma aliança com uma comunidade. Por isso que Ele sempre fala para alcançar povos, tribos, nações. Porque Deus é um Deus da comunidade, Deus é um Deus das nações, Deus é um Deus das tribos. E Deus quer habitar no meio das pessoas que amam e servem e são íntimas dEle. Então, Deus quer construir em nós uma morada como igreja trine, e não simplesmente como indivíduo. E é por isso que você precisa vir para a igreja. E é por isso que você não pode só assistir culto online. Você precisa estar aqui com a gente. Como que eu vou te abraçar virtualmente? Vou te mandar um WhatsApp do abraço, né? Já viu? Que eu venho um abraço, faz assim, ó. Você não sentiu nada. Vem aqui que eu vou te dar um abraço de urso. Né? Nós queremos viver essa comunidade, porque Deus, Ele não quer morar em templos feitos por mãos humanas. Pessoal, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui no K-Square. Por mim, eu ficava aqui para sempre. Amo esse lugar. Mas de repente um dia a gente vai ter que mudar desse lugar. A gente vai deixar de ser igreja trine? Não, que nós somos a igreja. Nós construímos essa igreja com pessoas e não com tijolos. Nós construímos a igreja com pessoas. E Deus não quer habitar em lugar feito com construção de tijolo. Eu não sei quem lembra aqui, lá no Shopping Morumbi, tinha uma salinha no canto, que ficava uma placa escrito assim:
Deus mora aqui. Alguém lembra dessa salinha? Não? Eu sempre passava por lá e falava assim, será? Eu vou até entrar. A entrada, nem sinto a presença de Deus aqui, né? Mas estava escrito assim, Deus mora aqui. Acho que não. Sabe por que não? Quando Paulo estava pregando para os gregos, olha só essa declaração. Ele está falando para os gregos assim, Ele é Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. E de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações o buscassem a Deus, e tateando talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. O nosso Deus não quer habitar em lugares feitos por homens. Pelo contrário, Ele quer habitar nos homens, na humanidade. E é por isso que Jesus, quando Ele olha para Pedro, Ele fala, Pedro, você é uma pedra. Mas você não é uma pedra qualquer, você é uma pedra viva. E na verdade Jesus está falando, eu preciso de mais pedras igual você, eu preciso de mais Pedros, eu preciso de muitas pedrinhas dessas, pedras vivas, para que nós possamos construir uma igreja. E eu sei que Pedro entendeu essa verdade, porque lá na primeira carta de Pedro, Pedro explica o que ele entendeu, quando Jesus falar para ele que ele é a pedra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 6, olha só o que Pedro está falando na sua carta. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, e quem nela confiar, jamais será envergonhado. Jesus é a nossa pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular nos dias de hoje? São os pilares de sustentação. Se você vai construir uma parede, você precisa construir 2 pilares para que você possa colocar tijolo no meio. Esses pilares são as pedras angulares, são as pedras fundamentais, são a base que não vai mudar para você construir uma parede. Jesus é essa pedra imutável e a gente vai construir nesse pilar, esse pilar chamado Jesus. Mas ele precisa de matéria-prima, ele precisa de tijolos, ele precisa de pedras, para que esse edifício seja completado. Quem é essa pedra viva? Somos nós. E vocês também são pedras vivas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Deus escolheu você antes da criação do mundo, para que você fizesse parte dessa igreja, a igreja de Cristo. E se você não estiver aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ter um buraco na parede. Pessoal, não deixa aparecer um buraco na parede. Eu não quero uma parede que tenha um buraco na parede. Você não pode faltar, porque você faz parte dessa igreja. Nós somos parte dessa igreja, nós somos pedras vivas, e Jesus é a nossa pedra angular. Ele fala aqui no texto, ponho em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Toda a construção da igreja é feita sobre um firme fundamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental. Então, nós somos as pedras vivas.
O texto de 1 Pedro diz que nós somos, calma aí, onde está o versículo? E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. A igreja não é um lugar, simplesmente um lugar físico. Porque se a gente não estiver aqui, a gente vai estar em outro lugar e a gente vai continuar sendo igreja, certo? Nós somos as pedras vivas que constroem essa igreja. Vocês são a pedra viva. Então, entenda isso. Nós somos a igreja. Vamos dizer todo mundo junto? Nós somos a igreja? 1, 2, 3 e... Nós somos a igreja. Bem forte, 1, 2, 3 e... Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, pessoal. Se você não vem, eu sinto a sua falta. Ah não, pastor, mas eu estou assistindo online. Tudo bem que você está assistindo, mas mesmo assim eu sinto a sua falta. Quando você não vem, eu sinto a sua falta. Porque nós somos a igreja. Amém? Então, resumindo tudo o que eu falei hoje para vocês, o que Deus quer edificar em nós? Então, Deus quer edificar em nós uma família, Deus quer edificar em nós um santuário, e Deus quer edificar em nós uma morada. Amém? Vou chamar a equipe de louvor de novo aqui, e a gente vai orar, e eu creio que existe o conceito e existe a prática, certo? Às vezes a gente vem aqui, eu não quero que você venha na igreja e fale assim, nossa, escutei uma palavra muito bonita. Não, eu não quero. Eu quero que você venha aqui e fale assim, Deus me falou para eu fazer parte de algo. Deus me falou para praticar algo, para ser igreja, para ser uma família, para ser um santuário e para ser a morada do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, pedir para Ele transformar e ajudar a gente a ser pedras vivas conectadas, né, para que a gente possa louvar o Senhor. Pessoal, lembrei de uma coisa, Deus falou no meu coração para falar, eu já ia esquecer. Sabe quando uma pessoa muda de igreja? Eu fiquei pensando, um dia eu pensei nisso, né? Vem alguém, vamos imaginar que a gente está aqui na nossa igreja, vem alguém de uma outra igreja, aí ele vem aqui e começa a falar com você, olha, a minha igreja, ela é mó bonita, ela não é quente assim não, ela tem ar-condicionado, a minha igreja, o banco tem estofado, tipo, o bumbum não vai ficar doendo, né? Aí essa pessoa, sério, onde que é essa igreja? Ah, minha igreja é lá no outro lugar, aí ela vai embora daqui, vai para outra igreja. Aí eu perguntei, pensando nisso, eu pensei assim, Deus, por que essa pessoa foi embora? Aí Deus falou assim, Joel, olha para uma parede de tijolos. Aí eu olhei para uma parede de tijolos. Aí você tem uma parede de tijolos. Aí você olha para aquela parede. Dá para tirar um tijolo daquela parede e levar para minha casa? Não dá. Por quê? Porque ela está grudada, ela está cimentada naquele lugar. Todos aqueles tijolos estão tão juntos, estão tão conectados, que não tem como eu tirar aquela pedra de lá, certo? Agora, se as pedras estão tudo jogadas no chão, ninguém cuida, nada conecta essas pedras, nada junta essas pedras, não tem cimento, não tem cola, essas pedras estão soltas, ninguém ama essas pedras, ninguém cuida dessas pedras, ninguém organizou essas pedras. Se vier alguém, ela consegue pegar uma dessas pedras e levar embora? Consegue. Eu oro para que a nossa igreja Trine seja uma parede cimentada pelo poder do Espírito Santo. Pode vir o melhor pastor do planeta Terra aqui na nossa igreja e te convidar, eu quero que você vá para a minha igreja, você canta muito bem, eu quero te levar para a minha igreja. Você não vai sair daqui, por quê? Porque você está cimentado pela cola do Espírito Santo, nós somos um,
e ninguém vai conseguir te tirar daqui, porque nós somos um em Cristo. Você é amado, você é cuidado, você é pastoreado, você é alimentado, você é fortalecido, pessoas oram por você, pessoas te amam, pessoas cuidam da sua família, pessoas oram pelo seu casamento, pessoas oram pelos seus filhos, e você não vai sair daqui, mesmo que venha o melhor pastor do mundo, você não vai sair daqui, porque você está conectado nessa igreja, e eu não vou ficar preocupado em te perder, porque aqui nessa igreja, a gente quer cuidar de você, a gente quer te amar, a gente quer ver você conectado com o grupo, porque nós somos pedras vivas, conectadas pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz aqui hoje, para Te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor tem buscado dentro dessa igreja, uma intimidade com cada um de nós. O Senhor tem nos alimentado espiritualmente, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem levantado pessoas no ministério de intercessão para orar por nós, para interceder por nós durante a semana. E nós queremos te agradecer, Deus, por esse ambiente, por essa conexão que nós temos uns com os outros, e que nós aqui sejamos família, que cada um de nós sejamos santuários, e todos juntos sejamos a sua morada, que o Senhor more no meio de nós, que o Senhor habite em nós, que o Senhor se manifeste em nós, que o Senhor nos transforme, para sermos cópias do Senhor Jesus aqui na terra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.